A gente tem tido esse tempo junto aqui no Instagram, comentando as devocionais em 1 Coríntios que a gente tem feito aqui na UPA de Santa Rita. Então, a gente vai comentar as últimas 7 devocionais, cada uma delas é um dos adolescentes aqui da UPA, ou líderes da UPA, vai comentar. Ô mano, você vai falar pra gente sobre qual tema? Sobre casa. Foi o primeiro dia. Beleza. E aí, o texto é? É 1 Coríntios 3,16. Certo. Você pode ler pra gente? Vou ler só um minuto. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Beleza, mano. O que você pode compartilhar com a gente aí? Então, quando eu aprendi sobre isso, foi numa música que estava tocando na UPA, que chama Casa, a música, do Palavra Antiga. E eu não, até então eu não sabia que ele habitava em nós. Antes eu pensava que era na igreja, que a gente ia para encontrar com ele, para rezar e para orar e estar em comunhão com Deus. Só que aí depois dessa música eu comecei a parar para pensar e comecei a entender que ele mesmo habita dentro da gente, né? E depois que eu comecei a levar uma vida com Cristo da maneira que Ele quer que eu viva, eu comecei a refletir muito sobre isso e comecei a pensar nas coisas que eu estava fazendo com o meu corpo, que eu parei, nossa, não é assim que tem que ser, porque Deus está aqui, Deus ele habita dentro de mim. Então eu não posso deixar que essa casa de Deus seja uma casa suja, uma casa que frequenta lugares onde Deus não vai querer estar. Então eu comecei a pensar muito nesse aspecto, sabe? Sim. Ô, mano, eu acho interessante isso porque essa ideia que você falou, né? Não frequentar um lugar onde Deus não deveria estar. Porque pra gente, muitas vezes, a igreja, ela, ao invés de ter o papel que deveria, a igreja é um lugar importante para nós, porque é um lugar onde a gente se reúne, né? É um lugar onde a nossa fé é fortalecida, né? Junto uns com os outros, tal. Mas muitas vezes a gente tem uma compreensão errada da igreja. A igreja é um lugar aonde eu vou para que Deus não precisa vir aonde eu estou, né? Então eu vou até Ele e a hora que eu saio de lá, que Ele fique, que Ele não venha até mim, né? Então é essa Uhum. ideia errada, né? De que Deus está ali, não está comigo, né? Exatamente, cara. E igual o Pedro já tinha falado, porque se isso acontecesse, é uma pessoa que pensa assim, é uma pessoa que vai para a igreja, age de uma forma, sai da igreja e já age de uma forma totalmente diferente, né? Só que a gente está lá na igreja para compartilhar os conhecimentos uns com os outros, né? Viver em comunhão uns com os outros sobre Deus, né? E o que eu fiquei pensando muito também, na hora que decidi falar sobre isso, é que a gente pode pensar, nossa, a nossa casa, a gente mora numa casa e a gente tem que estar lá constantemente, toda semana a gente tem que estar limpando, tem que estar lavando a louça, porque senão a casa vai ficando suja, suja, e chega uma hora que não dá, ninguém quer viver num lugar sujo, da mesma maneira é a gente. Deus, ele vive dentro da gente. Então a gente não pode ficar. Todo dia a gente vai pecar, sim, mas a gente precisa estar o tempo todo se arrependendo e pedindo perdão para Deus, para que a gente possa se limpar para a casa de Deus não ficar suja. Sim, exatamente. Legal. Ô, mano, e uma outra coisa também interessante da gente comentar, você comentou sobre esse lance do pecado, o Pedro também tinha comentado um pouco sobre isso, mas é importante a gente entender num outro aspecto também, de que a presença de Deus está conosco, né, em todo momento, como companhia, né? Quantas vezes a gente se sente só, né? E quantas vezes a gente de fato está só, né? Mas a certeza que nós temos, né? Quando Jesus ele veio, né? A Bíblia fala que o Verbo se fez carne e taberculou entre nós, né? Antes era um tabernáculo onde Deus vinha com a sua presença. Agora o próprio Jesus vem à Terra, ele se faz
presença no nosso meio, é o Deus conosco, mas aí ele morre, ressuscita e ele envia o seu Espírito, o Espírito Santo. E aí ele faz uma promessa que ele estaria conosco através do Espírito Santo, né? Todos os dias, até o fim. Então essa é também uma esperança, uma certeza, né? E um conforto que nós temos, que mesmo nos momentos solitários, né? De angústia e tal, Deus está com a gente, né? Exatamente, cara. E eu posso pensar muito nisso, porque eu estava muito distante de Deus nas férias do ano passado, no meio do ano, e também nesse segundo semestre do ano passado estava bem distante. Então era muito difícil para mim para eu ficar sozinho aqui em casa, sei lá, eu começava a ficar me sentindo muito sozinho e não tinha com quem conversar agora eu acho totalmente diferente. Eu tô aqui na quarentena, tô em casa, às vezes eu tô sozinho, mas já não tenho mais esse pensamento ruim porque eu tô o tempo todo lendo a Bíblia, tô o tempo todo orando Uhum, e eu sei que ele tá aqui comigo, me exatamente. aquecendo. Mano, benção. Inclusive, você falou sobre esse fato de estar sozinho, né? É uma coisa também para a gente pensar. A gente acaba fugindo um pouco, mas é, quanta gente sente medo de estar sozinho, né? Não o fato de não ter alguém do lado, mas o fato de estar sozinho mesmo, né? Né? Os pais viajaram, tal, enfim, uma circunstância. Tem gente que tem medo do escuro, né, cara? Tem medo de dormir no escuro. Uhum, Então, assim, é, a gente precisa entender que Deus está conosco o tempo todo, né? A gente agora está no momento que a gente está afastado das pessoas, mas Deus não se afasta de nós, né? não. Deus não pode nos contaminar, né? Uhum, Pelo contrário, né? Ele só traz cura para o nosso coração, né? Então tá o tempo todo exato. conosco. Essa certeza que a gente tem que ter, né? Uhum. Ô, mano, valeu. Obrigado aí, viu? Valeu, tio. Valeu, Pensa, cara. galera. Até a próxima aí. Abração. Valeu. Até. Bom, vamos lá então. Você vai falar pra gente sobre Sagrado. sagrado. Qual que é o texto, Pedro? 1 Coríntios 3,17. Beleza. Você pode ler aí pra gente? Posso sim. Fala assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Legal, mano. E o que você pode compartilhar com a gente aí sobre essa devocional? Beleza. Para a gente começar, no próprio versículo já fala que a gente é sagrado. Então, se a gente é sagrado, quer dizer que Deus habita em nós. Então, se Deus habita em nós, ele está a todo momento junto com a gente. Então, ele está dentro da igreja e está fora da igreja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter duas vidas. Uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. Sendo que a gente vai estar enganando as pessoas, mas a Deus, que é o mais importante, Deus sabe o que a gente está fazendo. E para poder falar um pouquinho mais disso, eu achei um versículo também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Porque quando a gente fala de vida na igreja, as pessoas vêm falar com a gente sobre o livre-arbítrio. Então, fala, mas Deus deu o livre-arbítrio pra gente, então a gente pode fazer as nossas escolhas. A gente pode decidir o que a gente vai fazer com o nosso corpo, com a nossa sexualidade e esse tipo de coisa. Só que esse versículo fala isso, que tudo é permitido pra gente, realmente, mas nem tudo convém a gente a fazer isso. Então, a gente pode até aderir em amizade. Então, por exemplo, às vezes a gente tem algumas amizades que fazem coisas que a gente não está acostumado a fazer. Então, para que a gente vai continuar aquela amizade? Se aquela amizade não está agregando em nada na nossa vida, não está fazendo nada. Sim. Então, tipo, tudo é permitido pra gente, tudo convém a gente a fazer as coisas, mas nem tudo vai agradar a Deus e nem tudo vai melhorar a nossa vida, mudar alguma coisa na nossa vida. Então, a gente Legal. realmente tem que deixar algumas coisas para trás, coisas que não agradam a Deus. Então, a Certo. gente tem que estar sempre lutando para isso. E um Legal. outro Ô, ponto. Pedro, só te Falei. interromper aqui, uma coisa interessante. Voltando no texto, o texto afirma isso, né? Que Deus habita em nós, nós somos santuário de Deus e que, portanto, nós somos sagrados. E é interessante isso. A gente está vivendo agora dias de coronavírus e é importante a gente lembrar disso, que o templo
ele não necessariamente ele é sagrado, né? Porque Deus não Uhum. habita no templo, Deus habita em nós. Então nós somos Sim. sagrados. E aí é interessante o que você falou, né? Quando a gente tem um comportamento no templo, na igreja, ou em atividades religiosas, vamos dizer assim, e tem um outro comportamento em outro lugar, como se aquele lugar específico fosse um lugar sagrado e o outro não fosse, né? Então, na igreja eu tenho que me comportar bem, mas na escola não, né? Como se Uhum. Deus habitasse na igreja e não habitasse na escola, né? Mas é o que você falou, Deus habita em nós, né? Então, nós precisamos lembrar disso, que Ele está conosco em todo lugar, né? Então, Sim. é o que você falou, a gente se preocupar, né? Em viver uma única vida, né? A vida que a gente vive na igreja tem que ser a mesma que a gente vive fora, né? Muito legal isso. E até continuando nessa parte aí, por exemplo, cada coisa no seu tempo. Eu acredito, antes eu não acreditava muito nisso, e hoje em dia, quando eu me vejo ficando com ansiedade, alguma coisa do tipo, eu sempre ponho na minha cabeça cada coisa no seu tempo. Então, tipo, se a gente é sagrado, se Deus está junto com a gente, Deus não vai abandonar a gente em algum momento. Então, tipo, realmente, às vezes alguns amigos nossos, eles fazem alguma coisa e às vezes a gente não pode fazer aquilo também. E a gente fica, velho, não, eu quero muito fazer isso também. E a Bíblia fala isso pra gente, que é cada coisa no seu tempo, cada pessoa tem um modo de viver. E Deus está junto com todo mundo. Não tem como a gente viver pelo tempo dos nossos amigos, ou pelo tempo de qualquer outra pessoa. Então é uma coisa que a gente tem que pôr na nossa cabeça também. E voltando um pouquinho na parte de livre-arbítrio, as pessoas normalmente de fora, quando elas olham para a galera da igreja, elas falam, velho, tipo, como que eu consigo, como que eu vou ser feliz obedecendo esse tanto de regra que a igreja fala que a gente tem que cumprir para poder alcançar a glória? E, na verdade, quando a gente entra na igreja, a gente percebe que não é isso. A gente percebe que não são regras que a gente tem que cumprir. A gente, quando entra, a gente olha para a nossa vida de trás e a gente fala, velho, como que eu conseguia ser feliz tendo aquela vida? E a gente percebe que tem coisas que a gente fazia que agora não convém a gente a fazer mais. Então, amizades que a gente andava, que não tem por que eu andar agora. Coisas que eu fazia e não tem por que eu fazer agora. E as pessoas pensam que não dá para ser feliz na igreja, mas é uma grande mentira, porque quando a gente realmente encontra a felicidade real, que é a felicidade que está com Deus, a gente é muito mais feliz. E a gente é bem mais feliz do que a nossa vida atrás. Então, tipo, a gente olha para trás e a gente fica, velho, nossa, eu realmente fazia esse tipo de coisa. E é uma coisa que a galera de fora às vezes não consegue enxergar. Sim. E uma coisa que eu também acho que a gente faz. É interessante você falar isso, né? Porque a gente, muitas vezes, né, a gente precisa ter um encontro com Jesus para a gente começar a entender que a vida com Ele não é uma vida é, cheia de regras, né? Sim. A vida com Ele é uma vida cheia de privilégios, né? Onde Ele nos mostra a sua vontade e aquilo é o melhor para nós. E dia a dia a gente vai aprendendo a confiar naquilo, a experimentar aquilo e a entender que de fato aquilo era o melhor para nós. Não simplesmente porque Uhum. Ele ordena, mas porque Ele nos ama, cuida de nós e Ele quer o melhor para nós, né? Então é exatamente isso. Ô Pedro, valeu. Foi muito bom aí, cara, a gente ter conversado sobre esse tema. Deus abençoe. Até a próxima aí. Amém. Fique com Deus, mano. Tchau, Valeu, gente. cara. Abraço. Você vai falar com a gente sobre qual tema? Vou falar sobre a igreja. A igreja. E qual que é o texto? Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve se tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia dele. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Legal, cara. Tá lá em 1 Coríntios 3, do 18 ao 23, né? 18. Isso.
Beleza, mano. Ô, Davi, e o que você pode compartilhar com a gente? O que você aprendeu aí nesse texto? Eu aprendi que tudo a gente não deve, tudo na mente de Deus, tudo que é sábio perante as coisas do mundo é loucura aos olhos dele. E a gente não deve se gloriar aos homens, a gente não deve se dedicar a nossa vida ao homem, fazer com que ele se torne a nossa prioridade. E fazer com que ele se torne a primeira coisa mais do que Deus, Sim, entende? legal. O texto fala bem disso, né? Estava acontecendo lá em Corinto, né? Uma certa idolatria com relação a homens, né? Uns idolatrando Paulo, outros Apolo, porque um tinha batizado, o outro tinha fundado a igreja. E aí Paulo vai escrever e vai dizer exatamente isso, né? Ninguém se glorie em homens, porque os homens são todos de vocês, né? Tudo é de vocês, seja o Apolo, seja o Paulo, seja esse, aquele, todos são parte da igreja. E a gente tem que, ao invés de idolatrar alguém, a gente tem que agradecer, né? Porque todas as pessoas são pessoas que Deus deu pra gente, né? Quando a gente está na igreja, a gente precisa lembrar disso, né? Quantas pessoas Deus tem dado para nós na igreja que nos ajudam, né? Você deve ter tido experiências, né? Na igreja de Claro, claro. pessoas que te ajudaram, Inclusive, né? claro, tem o Pedro Lucas aí que me ajudou, a gente se conheceu no acampamento. Tem a Isa que a gente se conheceu também. Tem várias. A Exatamente. Vi. Sim. Então, é isso que Paulo está querendo dizer, né? Ao invés da gente ficar idolatrando um ou outro, mesmo os líderes, a gente agradecer pelos líderes e agradecer por todos. Todos são importantes, né? Na igreja, É, você tem os líderes, mas você tem os jovens, você tem os adolescentes, as crianças, os mais velhos. Todos são importantes, né? E todos eles Deus deu à igreja, né? Para que pudessem um abençoar a vida do outro, né? exatamente. Beleza, mano. E como é que tem sido a sua experiência com a igreja? Você tá com a gente lá há quanto tempo? Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo não, mas faz um tempinho. A primeira vez, eu fui a primeira vez faz um tempo, aí depois eu parei. Aí agora que eu continuei mesmo. Beleza. Mas tá tudo certo, graças a Deus. E você tem aprendido bastante a respeito de Jesus através da igreja, das pessoas, né? A gente, inclusive, muitas das vezes pelo PG mesmo, a gente um tira dúvida um com o outro. Se, por exemplo, teve um dia no PG que eu perguntei pro Samuel, que eu não entendia, eu perguntei para ele sobre o PG, aí ele me ajudou. Então é exatamente isso que o senhor falou, que a gente não deve gloriar aos homens, mas gloriar a Deus e, tipo, a ação que a gente faz, sempre Ser buscar grato. eles para ajudar. Isso. Exatamente. Davi, brigadão, viu, cara? Muito bom você ter participado com a gente aí. Pô, cara, muito obrigado. Tô meio nervoso aqui. Mas tá Foi tudo show, certo. mano. Deus abençoe. Até a próxima aí. Juan, você vai falar pra gente sobre qual tema? Sobre alimento. Beleza. E qual que é o texto? O texto é 1 Coríntios 4:1. Beleza. Você pode ler pra gente aí? Sim. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Certo, mano. E aí, o que você pode compartilhar com a gente? Eu venho pensando muito sobre muitas partes da Bíblia, e nessa em específico, eu tenho dado muito valor a gente poder exemplificar, ou pelo menos mostrar em nós, o que Deus pode proporcionar. Muitos ensinamentos de Cristo que a gente, mesmo que a gente não seja um conhecedor, grande conhecedor das palavras, igual diz na publicação da UPA, a gente pode, sim, passar para as pessoas o ensinamento de Cristo com o que a gente conhece. A gente não vai conhecer tudo, nem pode conhecer tudo. E mesmo a gente não
podendo, ou às vezes as pessoas absorvem informação de forma diferente, né? Então, se a gente age de uma forma em que intriga as pessoas e que é de uma forma até bonita, ou pelo menos bonita aos olhos de Deus, a gente tem recompensas tanto na nossa vida quanto no nosso psicológico, a gente se sente mais confiável, confia em Deus. Independente das situações que a gente presencia, a gente fica mais preparado para tudo que vier, porque a gente sabe que Deus está com a gente e a gente consegue passar isso visualmente para outras pessoas. E aí ele fala que somos encarregados, somos mordomos, né? Como diz. A gente tem um papel, desde quando Jesus veio e mostrou o que realmente é a graça de Cristo, a graça de Deus, a gente tem uma missão. A gente tem uma missão de poder mostrar às pessoas o quão bom Jesus, Deus é. E a gente nem sempre precisa falar para as pessoas, mas sim mostrar de forma em nós, né? Que a gente haja como Cristo e isso seja um exemplo para as outras pessoas verem que realmente Deus é a verdade. E muitas vezes esse alimento, que na verdade é a palavra de Cristo, ela está na Bíblia e diversas vezes, fazendo uma comparação com alimento mesmo, comida, se a gente for comer coisas saudáveis, a gente naturalmente tende a ter um corpo mais saudável. Muitas pessoas às vezes tem um corpo que demora a absorver os nutrientes mais do que outras, ou não. Então cada pessoa vai absorver de uma forma diferente. Não necessariamente a gente tem que ler a Bíblia inteira, mas sim estudar, absorver, mesmo que outras pessoas te ajudem a entender partes separadas, mas que a gente tenha isso, consiga absorver isso de alguma forma. Porque o Deus vai ensinar, vai tentar te mostrar de diversas formas diferentes. Eu sempre gosto sempre quando eu estou conversando sobre Cristo, eu gosto de comentar uma experiência que eu tive na minha família, de coisas que às vezes a gente quer que aconteça, mas na verdade não é os planos de Cristo. Uma vez a gente ia fazer uma viagem, minha família ia fazer uma viagem, e eu queria muito, eu era pequeno naquela época, eu queria muito ir, eu estava muito empolgado para poder ir, e por algum motivo a gente não pôde ir, meu tio ligou, a gente falou assim, não vai poder ir e tal, e eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito triste com aquilo. A gente ia numa parte da tarde, ia dormir lá e ia passar mais outros 2 dias no lugar que a gente ia viajar. E mesmo eu todo triste, bravo, que eu não estava indo, no dia seguinte, a casa onde a gente ia dormir, um barranco caiu em cima dela e destruiu a casa inteira, menos o meu quarto e do meu irmão. Se a gente tivesse ido naquela noite, meus pais teriam morrido. E mesmo que eu quisesse muito ter ido, eu não sei o que tem pela frente. Deus sabe o que tem pela frente, Ele tem um plano para nós. E não adianta a gente querer alguma coisa sem saber o que Deus está planejando para a gente. Então, confiar. Ele está sempre com a gente não precisa ir na igreja para poder conversar com Ele. E a gente confiando, a gente se sente mais apto a fazer muito mais coisas. A gente tem um psicológico mais equilibrado, a gente consegue ter disposição para ajudar mais pessoas, justamente por a gente estar vendo o quão bonito o quão bom é o plano de Cristo pra gente. Então, ser encarregado, mostrar isso e passar para as pessoas isso, não é somente falar, mas mostrar também. É a nossa missão. Eu acho interessante que você compartilhou um testemunho, né? E eu acho que é exatamente o que você falou, né? O fato de você ser um conhecedor, né, exímio das escrituras ou não é o ponto, né? Nós temos que nos dedicar, né? A Bíblia está ao nosso alcance, a gente precisa estudar. Mas é o que você falou, né? A gente com pouco conhecimento, nós já temos muito para oferecer, principalmente para aquele que não tem conhecimento nenhum, né? E a gente faz isso de diversas formas. Uma das formas é, por exemplo, compartilhando o nosso testemunho, né? Você compartilhou uma parte da sua história, né? E isso é interessante porque muitas vezes nós passamos por situações onde nós não conseguimos enxergar as mãos de Deus cuidando de nós. Então, o fato de nós caminharmos mais próximo de Deus nos ajuda a enxergar as mãos dele cuidando de nós e nos permite depois compartilhar isso com o outro, né? Então, isso é alimento, né? Isso é alimento.
E é interessante. Esse lance, né, do conhecer muito ou do saber falar bem, né, em público, ou mesmo em saber organizar bem as ideias e tal, isso, na verdade, são desculpas que nós damos, né, para não cumprirmos com a nossa missão de mordomo, né? Porque o pouco É que verdade. nós vivemos, é o que você falou, né? O pouco que nós temos uma vida com Jesus, nós temos o que passar, né? Nós vamos ter. Se a gente vive com ele, a gente tem o que passar. É como eu conviver com você, pega os meninos aí que moram na República com você aí, né? Aham. O Rodrigo, né? O Rodrigo Guerra. Tá por aí? Tá no quarto dele, acho que ele tá Então, assistindo até. é como se o Guerra, é como se eu chegasse para conversar com o Guerra e falasse assim, mano, me fala aí do Juan. Cara, não tenho nada para falar. Como não, mano? Vocês convivem junto, né? Então é a mesma Aham. coisa, né? Quando a gente convive com Jesus, a gente tem algo para falar dele, né? Então, às Sim, vezes a gente, eu não tenho o que falar, não é porque você não estuda a Bíblia, não é porque você não sabe falar bem, é porque você não está vivendo com Jesus, né? exatamente. Você vai falar com a gente hoje sobre Sobre fiel. fiel. E o texto, você pode ler pra gente? Sim, 1 Coríntios 4, versículo 2. Tá, Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. beleza. Só antes de você comentar, o, o Juan estava falando com a gente aqui sobre nós sermos mordomos, né? E agora esse texto que você leu continua falando que o que se requer desses mordomos é que eles sejam fiéis, né? Beleza, cara, o que você pode comentar com a gente aí? Bom, nós somos mordomos e levamos a palavra de Deus para o mundo, para quem quiser conhecer. Porém, às vezes, o que acontece? A gente acaba levando uma palavra que não é de Deus, a gente acaba inventando um Deus, dizendo, falando para os outros assim, mas só que Deus é assim, Deus é aquilo. Isso não bate, às vezes, muitas vezes não bate com nada que está escrito na Bíblia, com nada que Deus é. E Sim, a gente acaba oferecendo para as pessoas um outro Deus que não existe, que a gente normalmente oferece por medo de ou magoar ou decepcionar uma pessoa. Ou até, tipo, sim, botando uma expectativa de que a pessoa vai gostar mais de Deus se você implementar isso, mas só que da palavra não devia ser tirado nem implementado nada. exatamente. Interessante isso, né, que você comentou. A gente tem medo de magoar a pessoa ou tem medo de apresentar o verdadeiro Deus e a pessoa não se agradar, né? Como se a gente pudesse apresentar um Deus melhor do que ele é, né? E aí a gente deixa de ser fiel, né? Sim, então, mas só que, tipo, é porque a gente pensa assim, muito no começo que a igreja é um lugar que a gente vai deixar de ser nós mesmos, que a gente vai perder nossa vida lá dentro, que a gente vai deixar de viver por causa a gente pensa que a igreja é um monte de não, entendeu? A gente pensa que a igreja são não, mas só que pergunta para quem está na igreja, pergunta se eles se arrependem de ter entrado lá dentro, né? Pergunta se eles perderam a vida dele lá dentro, pergunta se eles se arrependeram de alguma escolha que fizeram desde que entraram. Ô, mano, e sobre isso ainda, sobre essa questão, né, de nós sermos fiéis, né, como mordomos encarregados, né, de levarmos a palavra, a gente passa por algumas situações difíceis, né? Não sei se você até quer comentar alguma coisa. Mas, assim, muitas vezes a gente é questionado a respeito de algumas questões, né? Isso é errado ou não é, né? O que a Bíblia diz, né? E às vezes pessoas que nós gostamos e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente passa por isso, né? De ter que, às vezes, dizer uma coisa que a gente sabe que a pessoa não quer ouvir, mas que a gente sabe que é verdade, a gente não pode deixar de falar, claro, em amor, no momento certo, talvez até porque a pessoa nos perguntou, mas que a gente não pode deixar de falar, né? Sim, até porque às vezes as pessoas criam na cabeça dela o que é certo ou errado, mas elas não se perguntam se Jesus faria isso. Elas pensam assim, não, mas isso não me parece errado, e muitas vezes se compara a outra pessoa, porque fulano faz tal pessoa e eu só estou fazendo isso. E muitas vezes eu dou desculpa assim que, mas eu não estou fazendo mal à vida de ninguém. Eu estou quieto na minha e isso não faz mal na vida de ninguém. E tem vários pecados que você fica quieto lá e pode esconder de todo mundo. Mas só que isso está fazendo mal para você e está fazendo mal para o seu relacionamento com Deus. Exatamente. E a nossa responsabilidade, né? Voltando ao que o texto fala, é isso, né? Nós sermos fiéis, né? Sendo questionados, né? Ou não,
porque há momentos que a gente não é questionado, mas são amigos nossos, que nós temos liberdade, né? A gente tem que procurar e dizer, olha, a Bíblia diz isso, esse é o plano de Deus para você, o caminho que Deus tem para você. E a gente faz isso não com a intenção de nos colocarmos acima de alguém ou de parecermos melhor que alguém e tal, mas com o desejo de poder abençoar a vida da pessoa, né? Se não é essa a intenção, a gente não deveria nem falar nada, né? Se a gente só quer parecer melhor que o outro, isso não vai trazer resultado nenhum. Mas se no nosso coração realmente há o desejo da gente abençoar a vida do outro, a gente precisa ir atrás, precisa falar e, como o texto fala, precisa ser fiel, né? Aquilo que a Bíblia diz, a gente precisa ensinar, né? Sim, até porque às vezes a gente vai pregar a palavra de Deus, isso algumas pessoas têm dificuldade com isso, algumas não. Às vezes a gente faz por puro, pra gente se sentir bem, nossa, eu preguei a palavra de Deus, então agora eu sou foda. Tem gente que tem problema com essas coisas, mas só que o que acontece? Entrando nisso também que eu acabei de falar. Às vezes a gente vai procurar falar com um amigo nosso e ele às vezes debocha da nossa fé. Jogando na nossa cara, assim, ah, não, mas você está perdendo a sua vida, igual eu já falei isso antes. Ah, ele joga na nossa cara, você está perdendo a sua vida, você está fazendo isso, olha quem que você é, quem você poderia ser. Mas só que, olha, falando sério, a gente às vezes acha isso chato, mas muitas vezes a gente faz isso de volta. A gente faz isso de volta para outra pessoa. Porque um exemplo é que as pessoas na hora devem pensar e falar assim, não, mas quando o pastor fala na igreja, eu não discordo dele. Se ele está falando que eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Mas beleza, e quando seus pais conversam com você, você não debocha, você não fala assim, ah, não, mas você não para naquele momento de raiva e debocha dos seus pais? Será que realmente a gente está 100% certo em tudo? Sim, exatamente. Com certeza, cara. Com certeza. Que bênção, mano. Muito bom te ouvir aí. Obrigado mais uma vez. Você é assíduo aqui, hein? Toda segunda-feira você tá com a gente. Muito bom, viu, mano? Obrigado mais uma Obrigado, vez. Arthur. Você vai falar com a gente sobre... Qual que é o tema? Conselho. Beleza. E qual que é o texto? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Beleza. Você pode ler pra gente? Posso? Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifica a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Beleza. O que você pode compartilhar com a gente, Brenda, desse texto? Muitas vezes a gente tenta enganar nossa consciência e colocar na cabeça que o que a gente fez, determinados atos que a gente fez, não é tão ruim, muita gente faz pior ou todo mundo faz. E até o contrário. Por exemplo, não, o que eu fiz foi errado, o que eu fiz não tem perdão, o que eu fiz foi a pior coisa do mundo. E voltando no tema carnais da semana passada, diante de Deus não é assim, pecado é pecado e pronto, não importa qual foi. E Paulo, ele não ligava para o que os outros falavam dele e nem o que ele mesmo achava dele. Porque se até as pessoas muitas vezes não refletiam a verdade, por que a consciência dele ia? Ele só se importava com o que Deus achava dele. E eu acho que a gente tem que seguir o exemplo dele, porque o único que pode nos rotular, o único que pode julgar a gente de fato, é Deus, porque Ele sabe do nosso interior, Ele sabe o que a gente fez, o que a gente está fazendo e o que a gente é capaz de fazer. Sim. Muito legal isso que você falou, porque a gente, a gente escuta muito isso e às vezes a gente fala isso, né? Tipo assim, eu é que sei da minha vida, né? A gente fala muito disso. E porque fulano de tal me julgou, fulano de tal, eu que sei, né? E é interessante, Paulo, né? É o que você falou. Paulo fala assim, olha, não importa o que as pessoas pensam de mim e não importa nem mesmo o que eu penso de mim, né? Porque se as pessoas podem errar, eu também posso, né? O que importa é que Deus pensa de mim. Qual é o julgamento que Deus está fazendo de mim? Porque Ele é que sabe o que de fato é certo e o que de fato é errado, né? Então é muito interessante isso, né? E você comentou também, só voltando aqui, sobre essa questão, né? Que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer, né? Mas fulano também faz, ou fulano faz pior do que eu. E a gente ficar tentando tranquilizar a nossa consciência, né? Querer dormir
em paz, mesmo sabendo que aquilo não está tão certo, né? A gente tem que deixar de ligar tanto para nossa reputação, porque se for ver, isso não é tão importante. A única pessoa que a gente tem que realmente se importar com o que acha ou como nos rotula é Deus, porque o resto não sabe da nossa vida, não sabe Sim, o que está passando aqui dentro. exatamente. A nossa reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós, né? Agora, o que importa é o que você falou, é aquilo que Deus pensa de nós. E assim, quando a gente se preocupa muito com a nossa reputação, é, é bem provável que hora ou outra a gente comece a desobedecer a Deus, né? Porque muitas vezes aquilo que as pessoas querem ver em nós não é o que Deus quer ver em nós, né? Então, se a gente preocupa muito com a nossa reputação e esquece do nosso caráter, né, como discípulo de Jesus, a gente vai pisar na bola, né? Então é exatamente isso, né? A gente se importar menos com o que as pessoas estão dizendo e mais com o nosso relacionamento com Deus, né? Muito interessante isso. Brenda, obrigado, viu? Eu agradeço. Foi muito bom mais uma vez. Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Mano, você vai falar Beleza. sobre qual tema com a gente? A gente vai falar sobre julgamento. Beleza. E o texto é? O texto é 1 Coríntios 4, do 5 ao 6. Beleza. Você pode ler ler pra aqui? gente aí? Beleza. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe de favor de um homem em detrimento de outro. 1 Beleza, Coríntios mano. 4, 5, 6. O que você pode comentar com a gente aí? Então, cara, nessa sociedade que a gente está vivendo, né, com tudo que está acontecendo, quarta revolução industrial, tudo mais, as pessoas querem tudo para ontem. A gente vive num tempo muito acelerado, a gente quer saber, a gente só quer resultado, só quer ver tudo chegar rápido. A gente pede uma comida rápida porque a gente precisa resolver outras coisas. Muitas coisas chegando ao mesmo tempo, né? Então, a mesma coisa acontece com o nosso julgamento. O nosso julgamento tem sido muito mais rápido, muito mais cedo, muito mais precoce. E isso pode resultar em coisas ruins para a gente, né? Sim. Então, às vezes uma pessoa fala mal de alguém e logo a gente acaba não gostando dela porque não conheceu, não sabia por que estava falando mal, não sabia o que que era. E às vezes é só o nosso amigo tentando influenciar a gente para não gostar e a gente acaba indo, porque é nosso amigo, cara. E às vezes a gente acaba esquecendo de pedir, perguntar para outra pessoa o ponto de vista dela, o que estava acontecendo realmente sobre o assunto. É interessante isso, né? Porque, primeiro, às vezes a gente julga muito situações onde nós não deveríamos sequer dar a nossa opinião, porque não se respeita a nós, né? Mas às vezes nós somos parte, né? Nós estamos envolvidos, né? E a gente precisa, às vezes, tomar uma decisão, enfim. E aí é isso que Paulo fala, né? Não julgue antes da hora devida, né? É o que você falou, da gente querer tudo muito rápido e precipitar, às vezes a gente não escuta as duas partes da história, né? Os dois lados, e a gente às vezes toma decisão precipitada, né? E aí depois a gente vai falar, pô, eu não devia ter falado aquilo, não devia ter feito isso, mas não tem como voltar, né? A gente já precipitou, né? Agiu de forma precoce, né? Realmente. E julgamento, o certo seria a gente analisar os fatos, o que está acontecendo, conhecer os dois lados da moeda, né? Como Sim, diz o ditado. E tirar uma conclusão em Deus, esperar nele, esperar sim, que ele tem um julgamento justo, correto. sim. Ele, ele é honesto, então a gente deve esperar nele, entregar a ele o que estava acontecendo e tal.
perguntar para ele como ser resolvido, porque ele é o único que tem o direito de julgar, pode julgar. Entendeu? Exatamente. Ele é o justo juiz, né? Nós, às vezes, precisamos, em determinadas situações que acontecem, nós precisamos avaliar todos os lados para a gente saber se é uma situação onde a gente requer que a gente se afaste, né? Ou não. Mas a gente precisa lembrar que, independente da decisão que a gente toma, a justiça, ela vem de Deus, né? Quando a gente quer devolver, né? Quase como uma vingança, né? A gente se coloca no lugar de Deus, que é o único juiz e o justo juiz, né? É verdade, mano. Inclusive, a gente está fechando a live, né? É importante a gente voltar nisso sempre, né? Porque a gente pode estar ofendido com alguém, né? E às vezes a gente está enganado, porque às vezes a pessoa não quis nos ofender, às vezes nos ofendeu, mas sem querer. Ou às vezes nem nos ofendeu, né? Não fez, a gente está ouviu algo errado, né? Mas às vezes nós somos de fato ofendidos, né? E a gente precisa lembrar disso, que Deus é o justo juiz e que aquilo que tiver que ser feito, Ele vai fazer. A gente tem que perdoar, a gente tem que perdoar, tem que amar. E assim, entender Deus como juiz, né? Não é aquele discurso do tipo, aqui se faz, aqui se paga. Não é isso. Nós não queremos que Deus pese a mão sobre ninguém, né? Porque imagina se Deus pesasse a mão sobre nós, né? Nós merecemos sempre a ira dele, né? Mas é entender que Deus vai resolver o que tiver que resolver. A gente tem que só perdoar, né? E tirar esse peso das nossas costas e viver em paz com todos, né? É o que a Bíblia nos diz, né? No que depender de vocês, vivam em paz com todos, né? Isso aí, mano. Vamos orar pra gente encerrar? Vamos? Parece que na semana passada eu fechei, foi com você também, não foi? Eu também. Foi, né? Então é isso aí, mano. Obrigado, viu? Vamos orar? Vamos. Senhor, obrigado por mais esse tempo aqui, junto com essa galera que comentou, com a galera que assistiu aqui a gente, participou também nos comentários, aprendeu, contribuiu aqui comentando. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado diariamente, uns com os outros, através da sua palavra, e nós te agradecemos por isso, Deus. Nós queremos continuar, Pai. Nos ajude, nos incentive, motive a não desanimarmos, a termos esse tempo diário com o Senhor, em oração, lendo a Tua Palavra, para que a gente possa continuar crescendo, aprendendo, com o objetivo não de sermos melhor do que ninguém, de sermos grandes conhecedores, mas com o único objetivo de sermos mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Samuca, valeu, viu, mano? Deus abençoe. Falou, Até cara. a próxima. Até mais. Tchau, gente.